Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Por alguma estranha razão, às vezes assumimos que sabemos o tamanho de todas as coisas que vimos no mundo. Mas saiba que na maioria das vezes nos equivocamos, e muito. E como prova disso, hoje vamos te mostrar alguns objetos e animais que mudará totalmente sua perspectiva sobre o mundo. E se você quiser saber quais são, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser o primeiro a assistir os vídeos e se acomode, porque hoje vamos te mostrar 10 coisas que são muito maiores do que você imagina, parte 2. Placas de trânsito. Você se lembra da primeira parte dessa série? Lá nós mostramos que os semáforos, apesar de parecerem pequenos, são enormes. E o mesmo acontece com as placas de trânsito que vemos nas rodovias. Não temos muita noção do real tamanho, porque elas foram projetadas para serem vistas de muito longe. Imagine se fosse do tamanho de uma cartolina, por exemplo. Seria impossível de ler. Pois então, aqui você pode ter uma real perspectiva do quão grande elas são em comparação com uma pessoa. Cruzeiros. Seja através de um livro ou de um filme, com certeza você já ouviu falar da majestosidade do Titanic. Pois sim. Naquela época, era considerada a maior e mais potente embarcação do mundo. Media 269 metros de comprimento e podia suportar 2.787 passageiros. Não obstante, essas dimensões já não são tão surpreendentes nos dias de hoje, já que existem cruzeiros como o Symphony of the Seas, que é 5 vezes maior e tem uma capacidade para 6.680 passageiros. É basicamente um edifício flutuante. E só para você saber o quanto você é pequeno, observe como você se veria em comparação a um transatlântico, como por exemplo o Queen Mary II. A Terra e o Sol. Não precisa ser um gênio para saber que o Sol é muito, muito maior que a Terra. Nossa! Mas você sabe quantos planetas Terra caberiam no Sol? Nope. Felizmente, essa pergunta já tem uma resposta. É 1,3 milhões de terras. E para você ter uma ideia melhor do que estamos falando, essa é a representação visual, onde cada uma dessas bolinhas azuis representa a Terra, e a circunferência maior representa o Sol. Pirâmides de Gizé. Se existe algo que todos estão de acordo, é que as pirâmides do Egito não são pequenas. Pois não. De fato, a Grande Pirâmide de Gizé mede 140 metros, convertendo-se numa das maiores do mundo. E bem, supondo que você também chegou a acreditar que elas foram construídas com pequenos tijolos formando uma escada, isso se deve porque normalmente as vemos em fotos aéreas. Além do mais, alguns filmes e desenhos animados retratam as pirâmides de forma equivocada. Na realidade, elas são compostas por enormes blocos de pedra, que pesam cerca de 2,5 toneladas e medem 1,3 metros em média. A verdade é que qualquer um poderia se sentir insignificante diante desta majestosidade. Curiosity. Curiosity é um veículo criado pela NASA. Ele foi projetado para exploração em Marte. Provavelmente você já viu alguma imagem dele na internet, em assuntos que quase sempre se relaciona ao planeta vermelho. Em alguns filmes, eles se parecem bem pequenos, deduzindo que ele tem o tamanho aproximado de um cachorro. Pois sim. No entanto, ele é bem maior que isso. Curiosity tem o tamanho aproximado de uma caminhonete. Moinhos de vento. Se você nunca teve a sorte de ficar perto de um moinho de vento, ficará surpreso do quão grande eles são. Nossa! Eu nunca poderia ter imaginado. Estas inesgotáveis fontes de energia chegam a medir 260 metros de altura, quase o mesmo que a Torre Eiffel.
E nessa imagem, você pode ter uma ideia do tamanho de suas hélices. Seu comprimento é maior que um Boeing 747, ou equivalente a um estádio de futebol. Você imaginava que elas poderiam ser tão grandes? Morcegos. Devido ao seu aspecto, os morcegos não são um dos animais mais populares entre as pessoas. Então imagine encontrar um desse tamanho. Não acho legal, não. Como estamos acostumados a ver estes animais pequenininhos, é difícil imaginar que exista uma espécie tão grande. A raposa voadora definitivamente rompe com todos os padrões e é a maior espécie de morcego do mundo. O maior encontrado até agora tinha 1,80 m de envergadura. E apesar do seu tamanho intimidante, esses voadores são inofensivos para os seres humanos, pois eles se alimentam apenas de frutas, e especialmente de figos. Veículos pesados. Os veículos pesados são amplamente utilizados na construção civil e na mineração, e é bem provável que você só tenha visto um desses de brinquedo, esses de plástico que os meninos adoram. Mas é claro que entre os maiores e os mais pesados, sempre existe aquele que se destaca, e nesse caso aqui, estamos falando do 797F, o atual detentor do título de caminhão mais monstruoso do planeta, apresentando dimensões e características que deixam qualquer automóvel parecendo literalmente um brinquedinho de criança. Este gigante é usado nos campos de mineração da Serra dos Carajás, no Pará. Possui 7,7 metros de altura, 9,7 metros de largura e 15 metros de comprimento. Só o seu pneu mede 4 metros de altura. E aqui podemos ter uma ideia da proporção de seu tamanho em comparação com um ônibus escolar. Cometa. Sabemos que o cometa é basicamente uma grande bola de gelo, e quando eles se aproximam do Sol, eles começam a expelir poeira cósmica e gases, formando uma cauda. E se você já viu algum pessoalmente, ou mesmo em algum vídeo, sabe que eles promovem um grande espetáculo no céu. Mas você tem alguma ideia de quanto eles medem? Atualmente, existem 6.339 cometas em nosso sistema solar. E claro, eles variam muito de tamanho, mas em média, todos eles são imensos. Por exemplo, o cometa 67P, um dos mais conhecidos, tem 4,0 quilômetros em suas dimensões mais largas. E isso, obviamente, já é muito grande. Então vamos colocar isso numa perspectiva em comparação com a cidade de Los Angeles. É seguro dizer que se ele colidisse com a Terra, seria game over para todos nós. E antes de chegar ao final, deixo vocês com algumas imagens de coisas que não precisam de explicação para você perceber o quão grandes são. Naves Star Wars. Se você é um fã de Star Wars, deve conhecer muito bem todas as naves da saga, que, aliás, estão presentes em todos os tamanhos e formas na galáxia criada por George Lucas. E quando o assunto é porte, a proporção de algumas embarcações é assustadora. E mesmo assistindo aos filmes e séries, ou lendo as HQs e livros, fica difícil ter noção da verdadeira dimensão dessas naves. O Super Star Destroyer mede incríveis 19 quilômetros de comprimento, absolutamente colossal. Mas só podemos ter uma ideia de quanto isso significa quando comparamos com outra coisa. A nave foi comandada por Darth Vader após a destruição da primeira Estrela da Morte e tem as mesmas dimensões que a ilha de Manhattan em Nova York. E isso é tudo por hoje. Deixe nos comentários qual dessas monstruosidades te deixou mais impressionado. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!